Voz da Diocese para o dia 4 de junho. Santíssima Trindade, a perfeita comunidade. Uma saudação fraterna aos irmãos e irmãs que acompanham a Voz da Diocese. Vivenciamos este domingo, após o Pentecostes, a solenidade da Santíssima Trindade. A fé cristã é trinitária. Cremos em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem nos revela a Santíssima Trindade é Jesus Cristo, por meio do seu Evangelho. Ele, o Filho de Deus, revelou que Deus é Pai, enviando aos seus discípulos e a nós, sua Igreja, o dom do Espírito Santo. O cristianismo se distingue das demais religiões históricas e monoteístas por ser uma religião que professa a fé no monoteísmo trinitário, ou seja, em Deus unitrino. Deus é todo Pai, Deus é todo Filho, Deus é todo Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas distintas. Prezados irmãos e irmãs, o povo de Israel, no Antigo Testamento, recorria a Deus como a figura de pai, assim como a autoridade de um pai para as famílias de Israel. Israel compreendia Deus como pai protetor, criador e libertador, conforme o exemplo das seguintes citações do livro do profeta Isaías. Javé, tu és nosso pai, nós somos a argila e tu és o nosso oleiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. Tu, Javé, és nosso Pai, nosso Redentor. Tal é o teu nome desde a antiguidade. Ao longo da história, o povo rezava por meio dos salmos, invocando Yahvé, o Deus de Israel, como Pai. Tu és meu Pai, meu Deus e meu rochedo Salvador. E a leitura do livro do Êxodo deste domingo diz que Deus é misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Ele caminha conosco, perdoa nossas culpas e nossos pecados e nos acolhe. O Evangelho da solenidade litúrgica deste domingo relata: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Jesus é a presença de Deus que vem para salvar. Assim se referia o Papa Francisco no ano da misericórdia. Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. Assim sendo, em seu ministério, Jesus chama Deus de Pai. Na última ceia, Jesus disse aos discípulos: Saí do Pai e vim ao mundo, deixo o mundo e vou para o Pai. A Filipe, Jesus disse: Quem me viu, viu o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E assim Jesus rezou: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique. Caros irmãos e irmãs, conforme o Evangelho de Mateus, na última manifestação aos discípulos, o Cristo ressuscitado os enviou em nome da Santíssima Trindade, dizendo: Ide e fazei com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vemos por esse texto que a fórmula batismal é explicitamente trinitária. Ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa ser introduzido na comunidade das três pessoas divinas, para vivermos esta mesma comunhão no dia a dia da vida. O apóstolo Paulo encerra a segunda carta aos Coríntios, texto da segunda leitura de hoje, saudando-os em nome da Trindade Santa. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Paulo deseja que o amor de Deus Trindade reine entre todas as pessoas que vivem em família e na comunidade cristã. A Sagrada Escritura revela, portanto, que há um Deus em três pessoas e há uma íntima comunhão entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Essa unidade se constitui pela abertura essencial de uma pessoa a outra, mais ainda, pela interpenetração de uma na outra, de tal forma que são sempre uma com as outras. Entre as divinas pessoas nada há de anterior e posterior, superior ou inferior, quem é maior ou menor.
Cada uma das três pessoas está toda na outra. Cada pessoa da Santíssima Trindade é para as outras pessoas, é com as outras pessoas e nas outras pessoas. Por isso Jesus disse: quem me viu, viu o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E Jesus diz ainda: quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele dará testemunho de mim. Caríssimos irmãos e irmãs, a fé em Deus Trindade nos remete a viver em comunidade, pois a Trindade é a melhor e mais perfeita comunidade. Assim como há uma íntima comunhão entre as três pessoas da Trindade Santa, nós, feitos à sua imagem e semelhança, somos convidados a viver esta mesma comunhão entre nós, inseridos na comunidade de fé e comprometidos com a construção do reino de Deus, objeto do anúncio e do serviço de Jesus Cristo. Um bom domingo a todos e que Deus os abençoe.